A alimentação, ela está muito relacionada com o nosso estado de espírito. Pessoas muito pesadas, elas têm uma alimentação intensa. Pesadas não é no sentido de pesado com o corpo pesado. Pessoas cansadas, pessoas que andam, sabe, parece que está carregando o mundo nas costas. Se vocês observarem a alimentação dessas pessoas, é uma alimentação densa, é uma alimentação pesada, é uma alimentação cheia de sujeiras. E qual que é essa alimentação? A alimentação que contém sal, açúcar e gordura, que tem esses 3 alimentos viciantes e que está dentro desses pacotes muito práticos que você abre, tira e coloca na sua boca. Então, a partir do momento que você toma essa consciência, fica mais fácil de passar por essa desintoxicação, porque todo vício, durante a abstinência, ele tem alguns desconfortos. E o açúcar, ele é um vício realmente. Ele é comparado, inclusive, com a cocaína. Né? A área do cérebro que ele estimula é a mesma que a cocaína estimula. Então, o açúcar, ele é realmente um vício. E a maioria das pessoas são viciadas em açúcar. E aí elas dizem assim, mas eu não gosto muito de doce, eu adoro salgado. E o salgado é feito com o quê? Com a farinha de trigo, que é um amido, que dentro do nosso organismo, um grande percentual é convertido em açúcar. Então, realmente, será que é de coisas salgadas que essa pessoa gosta? Então, não é o vício do açúcar, é o vício de tudo que é refinado, de tudo que é processado. Como é que eu faço essa transição? Então, agora a gente vai chegar naquele ponto de deixar de consumir sal e açúcar em excesso. E aí, já pegando o gancho, deixar de consumir os farináceos todos. Nada disso é saudável. Nada disso é saudável. E aí tem até um livro que eu gosto bastante, que é de um autor americano, que ele diz assim, não coma nada que a sua avó não identificaria como comida. Então, é uma frase muito bacana, né? E dependendo da idade da pessoa, nada que a sua bisavó comeria, né? Então, se ela não identifica aquilo como comida, é porque não é comida. Então, como é que a gente se livra desses vícios todos? A gente tem que fazer a gente tem que enganar o nosso organismo. A verdade é essa, a gente precisa de enganar. Porque quando nós comemos, nós não estamos alimentando as nossas células, nós estamos alimentando as nossas bactérias. Nós somos mais bactérias do que células. Essas bactérias, elas ficam lá no nosso intestino, na nossa flora intestinal. É lá no intestino que é absorvido os nutrientes para alimentar as nossas células, para nos manter saudáveis, ou não. Se você come muito sal, açúcar e gordura, você tem bactérias putrefativas. E aí, essas bactérias, elas querem ser alimentadas. Se você corta esses alimentos, se você faz uma dieta, e eu sou absurdamente contra as dietas, porque a dieta, você se priva por um período e depois você volta a comer tudo aquilo. E o que você precisa, na verdade, é de fazer uma mudança de hábitos alimentares. Como é que eu vou tirar esse vício? Como é que eu vou me livrar dessas bactérias todas, que são essas bactérias putrefativas e que adoram o sal e o açúcar e a gordura? Você tem que ir enganando elas. Então, uma sugestão é começar a incluir na sua alimentação, na hora que deu aquela vontade tremenda de comer um chocolate, a pessoa fala assim, eu sou chocolatra, eu preciso comer chocolate todo dia. Não, você é doçólatra, você é açucólatra. Porque uma barra de chocolate, 60% dela é açúcar. E dependendo, né, às vezes até mais. E uma gordura de péssima qualidade. É uma gordura hidrogenada, que é plástico aquilo. Então, você não é chocolatra. A pessoa que gosta realmente de cacau, ela come 90% cacau, ela come 100% cacau, não tem, são os níveis de cacau. Essa pessoa pode falar que ela é uma chocolatra. E aí, isso realmente é um alimento saudável, cheio de antioxidantes e tudo mais. Já essa tablete, você não está comendo antioxidante, você está comendo oxidante. O açúcar, ele oxida o nosso organismo. Ele é extremamente alcalino. Lá dentro de nós, ele é ácido. Então, ok, vamos responder a questão, né? Como é que eu vou me livrar desse vício de comer esses alimentos? Você precisa de enganar o seu cérebro, você precisa de enganar as suas bactérias. As suas bactérias, depois, consequentemente, o seu cérebro também. Você pode começar comendo frutos secos. Então, procurar ter em casa tâmaras, damasco, uva passa, ameixa, ter estes alimentos, banana, passa, e aí, quando der essa vontade louca de comer alguma coisa doce, come uma coisa dessa.
Leva isso dentro da sua bolsa, deixa isso na gaveta do seu escritório. Deu vontade de comer? Come isso. Ah, mas não vai saciar. É óbvio que não vai saciar. Você está habituado com coisas muito mais doces, e aquele açúcar assim, que cai na corrente sanguínea imediatamente, e que dá uma falsa sensação de energia e depois te deixa prostrado. Que aí seria até tema para falar um outro dia, né? Essa coisa da falsa energia do açúcar. Então, você vai precisar de controlar também. Então, esse é o primeiro desconforto que você vai ter. Então, alguns desconfortos é natural que se tenha, porque você está fazendo uma transição, você está tentando melhorar a sua qualidade de vida, iniciando por aquilo que entra na sua boca. Então, como é que você vai fazer? Começa a comer esses frutos secos, não é para comer um balde, né, de banana passa, porque não é tão doce como aquele outro que você comia antes. É comer com moderação. Comer assim, eu comi uma, mas eu continuo aqui, não consigo nem me concentrar no meu trabalho. Acontece isso. É super comum. A pessoa não consegue se concentrar porque ela está com muita vontade de comer aquele açúcar. Então, come duas. E depois vai se controlando. E uma outra coisa que ajuda, assim, absurdamente, é tomar água. A maioria das pessoas come em excesso porque elas não conseguem identificar quando elas estão com sede e quando elas estão com fome. E aí elas estão com sede e elas vão lá e comem. Então, começar a tomar mais água. Ter uma garrafinha de água com você, uma garrafinha de vidro. Ou, de repente, até uma dessas térmicas, que aí você pode manter a temperatura que você quiser dessa água. E andar com essa garrafinha sempre com você, cheia. Vai tomando, vai colocando mais, vai tomando, vai colocando mais. Isso ajuda também a drenar toxinas, a limpar toxinas. E aí, limpando o seu paladar. O paladar de uma pessoa que come só coisas processadas, ele é viciado, ele tem uma capa, assim, que ela... mas a comida saudável, ela tem gosto de nada. Realmente, ela tem gosto de nada, porque tudo que você come tem sal, açúcar e gordura. Então, precisa de um tempo aí para limpar o seu paladar, para você voltar a ter um paladar que sente os sabores. Eu, por exemplo, se eu como na rua, eu tomo água depois o dia todo, sabe? A tarde toda. Então, eu tenho que comer já nos locais certos, porque tem muito sal. E é o que é o normal, que as pessoas consomem, é o que as pessoas gostam. E o açúcar é a mesma coisa. Na hora de tomar um cafezinho, um café expresso, é uma xícara minúscula, elas colocam 2 sachês de açúcar ali dentro. Isso é outra coisa absurda. Então, assim, ok, coloca 2, então diminui para 1,5, diminui para 1, até você conseguir tirar e não substituir por adoçante. Adoçante é sintético, adoçante tem ingrediente dele que é extraído do petróleo, ele é cancerígeno, ele deixa sabor residual. Eu acho incrível a pessoa conseguir tirar o açúcar e colocar no lugar o adoçante. É mais fácil não colocar nada, não adoçar. E não adoçar bebida nenhuma. O açúcar, chá, nada disso. Assim você sente o sabor do alimento. Mas é de forma gradativa, é passo a passo. E eu vi que agora já tem no mercado, porque eu ensino os alunos a prepararem a pasta de tâmara. Mas já existe potinhos já nas lojas de produtos naturais que vocês conseguem comprar. Então, ok, não está conseguindo ainda se livrar desse açúcar branco, refinado, essa coisa processada. Então, compra um potinho dessa pasta de tâmara e coloca um pouquinho, sabe? Adoça ligeiramente. Pelo menos assim, é um açúcar, é uma coisa que vai adoçar, mas é um açúcar da fruta. E aí você vai fazendo essa transição. E precisa de ter boa vontade. É óbvio, né? Precisa de ter boa vontade. Tem que estar preparado para as recaídas, que são naturais, porque a alimentação ela faz parte da nossa memória afetiva. Então, não é só o sabor que nós gostamos, não é só alimentar as nossas bactérias viciadas, não é só isso, é a nossa memória afetiva também. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter uma vontade tremenda de comer alguma coisa que vai nos transportar para uma situação, geralmente da infância. Então, sabe, é se permitir esses deslizes também, não se chicotear o tempo todo. Então, dessa forma, o sofrimento dá lugar a uma satisfação muito grande. Eu estou passando por esse desconforto, é natural ter dor de cabeça, é natural, porque aí o organismo percebe que você está colocando ingredientes, alimentos saudáveis ali dentro. Então, ele também começa a jogar para fora as toxinas todas. Porque a natureza ela é perfeita, né? Uma coisa linda. Ela percebeu uma possibilidade de regeneração ali, ela já pode... Então, ou seja, em qualquer idade a pessoa pode fazer mudança de hábitos. Em qualquer idade, com 20, com 30, com 40, com 70, com 90 anos, ela pode fazer, desde que ela esteja disposta a... E aí, depois de 30, de 40 dias, quando ela percebe a vitalidade dela, quando ela percebe o brilho no olhar dela, percebe a pele dela melhor, ela não vai voltar atrás.
ela vai ter uma recaída ou outra por conta da memória afetiva. Então, assim, é abandonar a ideia da dieta e aderir à ideia da mudança de hábito em doses homeopáticas, passo a passo, fazer o meu melhor hoje, aí amanhã eu faço um pouquinho mais, aí no dia seguinte eu faço um pouquinho mais. Essa é a melhor forma de nós nos livrarmos desses alimentos industrializados. E não se livrar completamente, volta e meia, você vai comprar uma coisa ou outra, mas priorizar que os seus ingredientes sejam in natura, sejam alimentos que saiam da horta, sejam alimentos que saiam das feiras. Essa é a sua prioridade. Mas começa passo a passo, buscando aonde comprar, conversando com os vizinhos, sabe? E depois, quando você descobrir uma horta, fala para todo mundo. É muito importante para essas pessoas que têm essa horta, que seja divulgado o trabalho delas, porque é o sustento delas, e é um trabalho de sol a sol, muito pesado. Se cai um granizo ali, ela perde toda a produção dela, mas ela continua com todas as contas no final do mês para pagar. Então, é uma vida dura. Então, descobrir uma horta, sabe, pulveriza essa informação. Eu tenho aqui informação que eu passo para os alunos, de tempos em tempos eu posto, da região de Campinas e região aqui, né, as cidadezinhas aqui por perto. E lá da minha cidade também, de Poços de Caldas, lá em Minas. Então, é descobrir essas hortas e começar a falar para as pessoas também. Assim, você vai pagar o preço justo, a pessoa que está produzindo, ela vai receber o preço justo também, e aí você vai sair, sabe, é vantagem em todos os sentidos, é vantagem para o seu organismo, é vantagem para a terra, é vantagem para essa pessoa. E aí, mais uma coisa que eu acho que é muito importante frisar e falar todas as vezes que eu for fazer algum hangout, é priorizar a safra. A natureza ela é perfeita, a gente não precisa de comemorando de janeiro a dezembro, a gente não precisa dos cítricos de janeiro a dezembro, né? Quando chega o verão, é a safra dos alimentos refrescantes, da melancia, do melão. Quando chega o inverno, é a época dos cítricos, que é para manter nosso sistema imunitário forte, para a gente não pegar gripes. Então, a natureza é muito perfeita. Aí, inclusive, eu tenho aqui, olha, aproveitar, faço propaganda, o Almanac Rei da Horta, que ele nasceu justamente para mostrar isso, a safra dos alimentos. E essa palavra almanac é um resgate. A ideia foi de trazer de volta, sabe? O almanac foi caindo no esquecimento. As pessoas nem sabem o significado. Então, antigamente, os agricultores consultavam o almanac. Eu estou com as fitinhas aqui, as fitinhas das frutas, que é a natureza também, né? Tem os incômodos. Mas eles estão aí para alimentar os pássaros. Então, as pessoas antigamente, na hora de plantar ou de colher, elas consultavam o almanac, elas consultavam as fases da lua, voltar a essa conexão. Não estou falando para vocês voltar a essa conexão de observar a fase de lua, mas é buscar, assim, alguma conexão com a natureza, e começando pela safra dos alimentos. Esse é um ponto muito importante. Bom, o que eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que era como se livrar do sal e do açúcar sem sofrimento, como inserir na sua alimentação alimentos naturais, de maneira natural. Como é que você vai fazer essa inserção? Você não vai tirar nada, você vai simplesmente adicionar. O seu prato tem ali uma proteína, um carboidrato, e não tem mais nada além disso, né? Tem uma leguminosa, ou seja, arroz, feijão, bife, batata, por exemplo, né? Então, é acrescentar coisas. Acrescentar uma abobrinha ralada, acrescentar chuchu, tudo isso é para comer cru. Acrescentar folhas, folha, não gosto, dá muito trabalho para higienizar. Então, vamos quebrando esses mitos aí. Não é difícil higienizar, não dá muito trabalho para preparar, são coisas bem simples. Você chega, você higieniza, tira a água toda, armazena num pote hermético na sua geladeira, vai durar a semana toda e você vai tirando as folhinhas já preparadas. É um trabalho único. Quando você vai preparar alguma proteína, um bife, alguma coisa, você também tem um trabalho de bater ele, temperar, depois fritar, e depois tirar o cheiro que fica na sua casa. Então, por que não também preparar esses outros alimentos? Né? Então, assim, para inserir alimentos mais naturais, a melhor forma é essa, é não eliminar nada, é só acrescentar. E, de preferência, acrescenta antes dessa refeição mais pesada. Aquilo que é mais leve entra antes. As folhas, elas devem entrar antes, elas não vão compor o mesmo prato. Como um prato enorme de salada antes, você vai ter que mastigar, já vai começar a educar a sua mastigação, porque o cru você não consegue engolir 3, 4, né? Mastiga 3, 4 vezes e engole, precisa de mastigar. Então, já está educando aí a sua mastigação.
E aí, depois, sim, você passa para essa refeição. Essa é a melhor forma. Colocar frutas também. E à noite, tentar comer coisas mais leves. Esses mais leves são os legumes, são as verduras. De forma bem simples, você pode cozinhar no vapor e aí joga um azeite, joga os temperos que você gosta, temperos naturais, nada de pacotinho, sabe? Tem uma hortinha, ou então comprar desidratado. E tem tudo desidratado. Você consegue salsa, coentro, cebolinha, manjericão, tudo desidratado. Começar a fazer os seus molhos. Os molhos também são deliciosos para compor as nossas refeições. O que nós gostamos, na verdade, são dos temperos. Um bife sem tempero, ele tem gosto de nada, não é saboroso. Uma abobrinha sem tempero, ela tem gosto de nada. Então, qualquer alimento, ele precisa de tempero. E os molhos são deliciosos. Usar frutas nesses molhos, usar abacate, usar tangerina, usar maracujá, para fazer molhos diferentes, certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Onde, como comprar, o preço justo, eu já falei. Porque os orgânicos são caros, realmente são caros no supermercado, eu concordo plenamente. Bom, então eu acho que eu finalizei.